o seu pai aprendeu jiu-jitsu diretamente com o Conde Koma e começou a passar para os demais irmãos. Ele... Depois, né? Depois. Quando vieram para o Rio. Sim. Porque lá tinha o Jacinto Ferro, que era assistente do Koma. Sim. Então, porque o Koma viajava muito também, né? Sim. Então, aí os mais novos aprenderam com o Jacinto Ferro e meu pai com o Conde Koma. Explica pra gente daí aonde surgiu a dieta em meio a isso tudo. Bem depois, né? Já na década de 30, início da década de 30, que foi quando meu pai conheceu o Oscar Santamaria, que era um estudioso do mundo esotérico. Ele tinha uma biblioteca, ele frequentava centros espíritas, ele tinha todo um estudo e um envolvimento com cabala e tudo mais. Com o universo, com esoterismo e com essa linha da espiritualidade. Tá. E, na época, assim, o que consta é que ele levou o meu pai num centro espírita e o médium disse que meu pai era acompanhado de um espírito de luz muito forte. E aí, então, foi assim como se a porta de entrada para o meu pai desenvolver essa, seria ele ou paranormalidade, ou, Sim. enfim, esse dom sensitivo, né? Sim. Que ele já vinha, ele tinha, sempre teve, porque na intuição, na maneira eu acho até que a escolha, obviamente, do jiu-jitsu e a aproximação dele do jiu-jitsu foi de intuir o que aquilo significava e poderia representar, do valor que o jiu-jitsu tinha como conhecimento e de abertura de possibilidades, de fortalecimento, né, como sendo um meio de aprendizados e de um exercício de um fortalecimento interior. Ele sempre teve uma parte filosófica no que dizia respeito ao jiu-jitsu muito forte, né? Ele era um sensitivo, né? Então, as pessoas sensitivas, elas ampliam o campo de significados, sim, né? Não é só uma luta. Não, sabe? Você nunca tem uma visão unidimensional. Você não encaixota o conhecimento, entende? Perfeito. Uma visão cartesiana. Você está sempre ampliando o campo de contatos, né? De ligações, que são isso. Depois, hoje, eu escutei e descobri que os fungos fazem uma rede de comunicação por debaixo da terra entre as árvores. Sim. Eles são os responsáveis por criar os canais de comunicação. Então, o mundo sensível, quanto mais você desenvolve, mais você consegue captar esses sinais e interagir ou lidar ou perceber essa rede de energia que existe e que rege, obviamente, a vida, né? Isso que você trouxe agora, por coincidência, eu vi há pouco tempo essa rede neural que os fungos fazem. É tão forte que eles captam quando um dos insetos da cadeia começa a população deles começa a superpopulacionar o local, eles começam a infectar esses insetos para que a população caia e não entre em desequilíbrio. O fungo faz isso. Eu vi o exemplo que eles deram da formiga, que tem uma formiga que começa, numa determinada época, a criar uma superpopulação e o fungo começa a parasitar essas formigas para que elas parem de se reproduzir, se decomponham. O equilíbrio do ecossistema, sim, né? Sim. A natureza é perfeita. É perfeito. E você fala, parece um algoritmo quando você para analisar. Fala, pô, o fungo... Por isso é que o meu pai, ele passou para a gente, ele não era, de fato, assim, ele não era ligado a nenhuma instituição religiosa. Isso. Então, a instituição que ele se ligou foi a natureza. Isso. E, através da natureza, ele transmitia para os filhos, ou pelo menos para mim, assim, foi o que eu entendia, né? E eu acho que vários dos meus irmãos também, essa divindade da natureza. Sim. Que
é a fonte da divindade. A relação com a natureza, quanto mais próximo da natureza, quanto mais sintonizado com a natureza, mais próximo de Deus a gente chega. Sim. Daí vem toda a fé. E daí vem, hoje, a compreensão que os índios estão dando, porque eles vivem isso 100%. Eles são a natureza. Unidade. Eles são a sociedade que se coloca absolutamente integrada à natureza. Então, são os que estão mais perto da divindade. Entendi. Entende? Sim. Por conta de ter exatamente essa conexão tão fina, tão fluida com a natureza. Daí eu entendi no Davi Copenauer, quando ele fala do xamã, quando ele fala da relação com a natureza, quando não há uma separação, inclusive com os próprios mortos. Quer dizer, tudo tem vida, tudo se transforma, tudo adquire uma outra aparência e um outro significado. Mas a morte, na realidade, não existe. Existe a transformação. E o Carlos encarava assim? Sim. Meu pai não acreditava na morte. Ele acreditava na reencarnação. Sim, né? entendi. Mas a reencarnação de uma maneira muito aberta. Sim. Entende? Uma consciência eterna. A consciência não acaba. Sim, que aquela energia... Vai se renovar. A energia que se desprende da matéria, ela vai se depositar ou vai sintonizar com uma outra corrente energética que vai levar para alguma outra matéria. Sim. Que pode ser a planta, pode ser o animal, pode ser a estrela, pode ser o sol, pode ser... Isso é um mistério. Não há uma determinação a priori que vai ser isso ou aquilo. Né? Sim. Então, para ele, o importante era estar sintonizado com essa energia, com as energias mais finas, com as energias mais elevadas. Esse era o campo de busca do meu pai. O nirvana era de alcançar as energias mais sutis. Quanto mais elevado o espírito, mais capacidade de alcançar essas energias sutis. Então, essa era a busca dele na vida, o que ele considerava como evolução. Entendi. Tudo isso se misturava junto ao jiu-jitsu que ele... Sim, o jiu-jitsu era o meio. Perfeito. Porque o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu hoje, se a gente percebe a dimensão que alcançou, está absolutamente de acordo com a visão que o meu pai tinha quando nem se imaginava. Do potencial Exato. Que o jiu-jitsu tinha. É isso. Entende? Sim. Então, de exatamente trazer a função de criar de abrir, né? E capacitar as pessoas para viverem no Sim. mundo, nesse planeta. Sim, né? sim. Na década de 30, ele tem uma visão de que seria feita uma dinastia de lutadores e disseminariam o jiu-jitsu. E esse pensamento dele, junto com a dieta... Eu acho que a dinastia se deu, na realidade, por uma percepção, eu não sei se eu posso dizer consciente, tá? Porque eu acho que no campo sensitivo, as pessoas, a intuição, flui. Nem sempre, ela flui, você Perfeito. Não traz necessariamente para o racional. Você se deixa levar e vai fazendo escolhas em função da tua intuição. Não tem equação. Exato. Entende? Entendo. Então, eu acho que o meu pai... A dificuldade que ele sentia de se integrar ao sistema social era tão grande que ele... Quando ele conheceu Oscar Santamaria e entrou no mundo esotérico, no naturalismo, porque os espiritualistas são vegetarianos, existe uma conexão muito direta e forte da alimentação com a espiritualidade. Se você for na Índia, nos yogis e nos monges, todos têm uma alimentação
que não sobrecarrega o organismo para exatamente não obstruir a sensibilidade. Perfeito. Então, a carne, por exemplo, que ela é tão difícil de ser digerida que ela obriga o corpo a se desgastar no processo de digestão, que acaba forçando e cansando para ter uma fluidez. Tira da sintonia. Da sensibilidade, exatamente. Entendi. Então, eu acho que ele... E no que ele foi entendendo e percebendo, ele foi... e por conta do processo de transmissão e do próprio sexo como uma prática que, né, associada ao nascimento, para ele... Né, em determinado momento da vida ele falou, né? Sexo para mim agora é procriação. Sim, sexo é procriação, assim. Não é que o sexo fosse procriação, assim, eu não vou fazer sexo para ter filhos, mas ele precisava da confirmação da mulher de que se ela engravidasse, ela ia querer ter o filho, que o propósito dele era ter filhos. Entende? Sim. Então, ele criou uma comunidade própria, uma tribo. Ele criou a sua micro-sociedade. Fato. Porque ele, dessa forma, ele tendo uma profissão que a ferramenta de trabalho era o corpo, que ele estava apresentando à sociedade, ele estava trazendo uma utilidade, um conhecimento extremamente útil para aquela sociedade que ele encontrou. Entende? Sim. Que fortalecia as pessoas, que transmitia segurança para as pessoas, quer dizer, só benefícios. Né? Sim. Então, para ele deu a ele um canal de contato com a sociedade que ele encontrou, que existia, né? E de sobrevivência, porque, ao mesmo tempo, ele também encontrou uma profissão que ele era remunerado para poder sobreviver. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!